Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, dando continuidade aos nossos estudos da Obras Póstumas, em torno da figura querida de Allan Kardec. Há um momento que o autor nos diz, assim que ele possa sobre nós, em suficiência, possamos tornarmos dignos de seu concurso. E nós vamos pensar assim, tornarmos-nos dignos do concurso de um espírito como Kardec, como os guias espirituais das casas nas quais trabalhamos, guias espirituais mesmo de cada um de nós. Porque não podemos esquecer que os nossos guias espirituais também têm projetos a realizar-se, segundo o trato que fizemos com cada um deles antes de mergulharmos na carne, individualmente. E temos com os nossos guias espirituais, e os nossos guias espirituais temos como guias espirituais das casas, às quais somos ligados. E precisamos muito compreender esses projetos espirituais. Muitas vezes, quando não compreendemos esses projetos e não estamos bem sintonizados, bem afinados com a direção espiritual da casa, a qual nós frequentamos, muitas vezes a direção, ela chega à reunião com seus médiuns, com seus coordenadores ou cooperadores, e traz algumas modificações que são necessárias. E se não tivermos bem sintonizados, às vezes começamos a pensar que saiu da cabeça de um ou da cabeça de outro e não concordamos com determinadas circunstâncias ou situações que foram vistas e foram estudadas com certeza pela equipe da casa, que a possibilidade de ter recursos diretos de informações através de uma psicografia ou de uma psicofonia, com essas mesmas espiritualidades. Outras casas, não. E elas vão basear-se sempre nos estudos da base que Kardec traz para todos nós, o Livro dos Médiuns. Mesmo quando fala das sociedades espíritas, mas precisamos estar afinados com essas direções espirituais, para que possamos ter aqueles trabalhadores fiéis, aqueles trabalhadores compreendendo a ideia e seguem diante, estudando a obra, A Pena e o Trovão, né? Essa obra é interessante, estudando essa obra, A Pena e o Trovão, que é um livro que traz várias mensagens de diversos espíritos, e a primeira mensagem é de Eurípides Barçanufo, e ele traz no começo do cabeçalho a primeira mensagem, uma frase em latim, que vamos colocar aqui na língua portuguesa. A mesmo, não para si, mas para todos, não para si, mas para o grupo. Ou seja, entre os espíritas precisamos pensar assim, dada essa ideia, dado esse sentimento. Foi que Kardec, com sua liderança, consegue divulgar e trazer a todos aqueles continuadores que estavam com ele na Sociedade Espírita de Paris. Essa ideia e as 3 palavras que, conforme nos diz o autor, ele escreverá na sua bandeira: trabalho, solidariedade e tolerância, para que possamos entender que tudo é para todos. E na ideia de trabalho, o trabalho contínuo, constante. Não há como, conhecendo toda a ideia espírita, todo o ideal espírita, estarmos presos a sentimentos nossos individuais e pensarmos no trabalho visto só pelo nosso ângulo. Vamos imaginar só por um ponto. Vamos imaginar que o próprio Allan Kardec resolvesse em algum momento, né? Ele resolvesse queria questionar alguma das ideias trazidas pelos espíritos. Onde estaríamos? Ele, é claro, ele não ouvia só o espírito, ele ouvia vários espíritos. Depois que ele percebia a ideia formada, o conceito, formava o mesmo, o conceito, trazido por espíritos, vindo de diversos lugares e diversos médios seguros. Então, um trabalho constante, e que ele então formava conceitos para passar aquele conceito, para fazer parte do corpo doutrinário, da doutrina. Então, com esse trabalho de pesquisa, esse trabalho constante, com a movimentação constante das ideias, ele se manteve de pé, como seu grupo, para que a doutrina chegasse até nós. Então, o trabalho, aquele que chega à casa espírita, né? É uma constante. É bem verdade que encontramos em muitas casas espíritas alguns corações que chegam e pensam que o trabalho é só intelectual,
né? Esquecendo às vezes que tem outros trabalhos que podem nos expressar. Assim, não exige tanto o intelecto, mas são tão importantes quanto o trabalho intelectual. Então, e muitas vezes não damos atenção a esses trabalhos menores, se é que a gente pode dizer assim, né? Pensando que são trabalhos menores, não são não, né? Nós vemos como trabalhos menores e que os próprios espíritos muitas vezes nos alertam que todos eles têm o seu papel, como numa grande engrenagem. Todo trabalho é importante. E quando nós entramos no trabalho, seja qual for, com um sentimento maior, com o espírito de família, com o espírito de equipe, nós nunca vamos nos sentir desprezados, ou que a nossa tarefa é menor ou menos significante, e que a outra, e aí a gente vai ver que nenhuma é insignificante. Então a solidariedade, de estarmos sempre solidários com os nossos companheiros, e essa solidariedade é importantíssima no sentido de estarmos passando para os outros a nossa energia, a nossa alegria, o nosso estímulo. E as equipes de trabalho, as direções, as coordenações do trabalho, que percebem que estão, por exemplo, repetindo em sintonia com os bons espíritos. E elas naturalmente vão trabalhar nesse processo de estar atento àqueles que faltam, estar atento àqueles que alguma vez chegam ao trabalho com alguma dificuldade. Conhecemos muitas pessoas que nos dizem que nas suas casas espíritas percebem a falta de um companheiro. Às vezes essa falta, que está faltando por uma questão até financeira, né? A gente tem que prestar atenção. Então, uma questão de passagem, e o grupo vai se cotizar e ele vai dar a colaboração para que aquele coração possa continuar participando. E é um trabalho de solidariedade, a visita ao companheiro que está adoecido e por algum problema passou por uma dificuldade dentro da casa, dentro do lar. Também temos sido chamados a atenção em nossa casa espírita pela direção espiritual, de o quanto precisamos estar muito atentos ao acolhimento do próprio companheiro de trabalho, pois todos estamos passando por muitas lutas. E por último, a tolerância no sentido de nós aceitarmos como somos, aceitarmos o companheiro ao nosso lado, quais são as suas dificuldades, quais as suas complicações, quais as suas limitações. Todo aquele que está no trabalho de equipe, principalmente os trabalhos que exigem maior concentração, o trabalho mediúnico, ou seja, o tratamento espiritual aos enfermos encarnados, seja o atendimento espiritual aos desencarnados, né, um atendimento fraterno, a irradiação, exige dos médiuns, é claro, uma união, uma força fluídica que entre eles se crie, para que o trabalho flua com tranquilidade, para que os espíritos encontrem naquele grupo a união necessária para que todo o magnetismo, todo o fluido venha ocorrer com tranquilidade. E aqueles que serão socorridos recebam esses fluidos com segurança. E a tolerância dentro do grupo vai favorecer a que tudo aconteça. E nós ouvimos uma vez, né? Nós ouvimos uma vez da equipe de trabalho de uma casa que eles narram, nos combinamos que toda vez que chegamos, né, eles narraram pra gente, né, que toda vez que eles chegavam no trabalho, não deixavam de ir no trabalho, né, por qualquer motivo, um aborrecimento, na vida profissional, um aborrecimento familiar, não deixavam de ir. Mas ao chegarem lá no grupo, colocaram claramente: eu estou com esse problema. E assim fazia a prece, o grupo todo fazia a prece conforme a direção do trabalho. Percebeu o companheiro, e aí a direção do trabalho ia ver se ele ia trabalhar ou não. Mas ele não deixava de ir, né? Ele não deixava de estar junto ao grupo. Ora lá junto com o grupo, e ali permanece, sustentando da forma que ele puder todo o trabalho. Portanto, nós vamos ver que a tolerância do trabalho das equipes, das casas espíritas, elas são fundamentais.
para que o trabalho vá adiante. Então nós vamos encerrando aqui o nosso comentário e trazendo a palavra aqui bastante afetiva, né? E sugerimos a leitura do texto do companheiro que nós acabamos de ler. Ele é muito afetivo nesse sentido de unirmos e estarmos bastante atentos e bastante dispostos a darmos continuidade ao trabalho tão grande de Kardec. A missão de Kardec veio para todos nós, que era trazer a terceira revelação, para que nós pudéssemos compreender, como está muito claro no Livro dos Espíritos, onde está nosso verdadeiro interesse. E nós percebemos, como almas imortais e espíritos, o caminho da perfeição, que precisamos conhecermos cada vez melhor e estarmos mais seguros do caminho que estamos tomando, em que direção estamos indo. Isso é muito importante a gente saber, né? Que caminho que a gente está tomando e em qual direção. Que Deus, gente, nos abençoe e que nossos estudos possam prosseguir com muita alegria. Lembre-se, cuidando dos nossos companheiros de trabalho dentro dos nossos centros espíritas, né? Prestando atenção, ajudando, né? Ajudando, estamos juntos numa equipe de trabalho, de trabalhadores unidos pelo coração. Bons estudos e vamos em frente.